Olha, eu estou há pelo menos 2 dias aqui, muito disposto a comentar com vocês alguns aspectos relacionados com a posse do presidente Donald Trump e os seus primeiros atos, mas eu confesso para vocês que os meus compromissos enormes com o meu blog, polibraca.com.br, até para acompanhar isso que está acontecendo nos Estados Unidos, não me permitiram vir aqui até esse momento, mas acho que a coisa está madura agora para um pequeno comentário, né? É, no meu blog, polibraga.com.br, eu publico tudo que pode e o que não pode ser dito sobre isso aí, inclusive comentários, vídeos, fotografias. Nessa segunda-feira, ontem, por exemplo, durante 2 horas, eu debati aspectos relacionados com os atos de posse, o significado do novo desembarque de Trump na Casa Branca, o conteúdo dos seus discursos e dos seus primeiros atos, como também o que isso significa para os interesses do Brasil. Eu participei de um programa durante 2 horas da Rádio Mais Brasil, que é comandada aqui pelo experiente jornalista gaúcho Júlio Ribeiro. Estava ali também o cientista político Paulo Moura e mais o jornalista Diogo Forjás. Nós ficamos conversando durante 2 horas. E não concordamos sobre tudo, mas com muita coisa sim. No meu blog, eu tenho ressaltado as imagens de vídeo e de fotos, principalmente marcantes, mas a título de curiosidade, da presença da Michelle Bolsonaro em Washington. Muito embora ela e nenhum brasileiro tenha conseguido acesso à cerimônia de posse no Capitólio, propriamente dito. Pouca gente teve acesso. Inclusive chefes de Estado. Só 2 estiveram lá presentes. Todos os brasileiros, no entanto, brilharam nos demais atos, inclusive nos 2 bailes oficiais. Até os exilados brasileiros que estão lá nos Estados Unidos. Está tudo no meu blog. Aliás, eu quero convidar vocês todos a visitar o meu blog, polibraga.com.br, o dia todo, porque eu publico ali tudo o que é de fato relevante em matéria de conteúdos relacionados com a economia e com a política, nacional e aqui do Rio Grande do Sul. Bom, e quanto ao governo Trump? Eu não vou me estender muito a respeito de 2 pontos que considero os mais relevantes sobre esse assunto. Um no fronte externo, propriamente dito, e outro no fronte interno, que é o que interessa a nós, brasileiros. Embora uma coisa e outra estejam intrinsecamente ligados. Quando eu falo em fronte externa, é o fronte externo do que as coisas que estão acontecendo agora nos Estados Unidos possam se refletir. No fronte interno, aqui eu estou me referindo aqui às coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos e pode se refletir aqui no Brasil. Bom, sobre o novo governo Trump, eu divido a questão no que diz respeito à mudança em 3 campos muito relevantes: social, político e econômico. Bom, no campo social e político, já se perceberam pelos primeiros atos assinados por Trump que prevalece e prevalecerá uma agenda extremamente conservadora, de confronto com a agenda woke, que é a que vem sendo implementada aí por governos de esquerda, como do Brasil, como da França, por exemplo, e que é abraçada pela esquerda mundial por seus aliados, ou seja, por todos os renegados sociais. No meu blog, eu listo tudo que já foi assinado e está em implementação nos Estados Unidos nessas últimas 48 horas, e que caracterizam não só uma nova ordem americana, mas uma nova ordem mundial, que se espraiará pelo globo como um rastrilho de pólvora, partindo para um confronto direto com posições políticas e sociais que conseguiram a hegemonia no sistema de poder, pelo menos em países como o Brasil e a França e até há pouco nos próprios Estados Unidos com Biden. A maior prova desta mudança de inflexão é o ato legal assinado ontem, segunda-feira, por Trump, ordenando que os setores público e privado voltem a definir os gêneros humanos do modo como Deus os definiu ao criar Adão e Eva. O ato legal do Biden obriga os setores público e privado a tratarem o gênero humano como masculino e feminino. E não tem conversa. Isso significa que, na prática, se põe fim, lá nos Estados Unidos, a políticas de diversidade, de igualdade, de inclusão, com todos os desdobramentos que vocês certamente perceberão. E começou por dentro de casa. E não vai ficar por ali. Bom, e a economia? Trump falou e tem falado de acordo com o refrão que cunhou, ou seja, America First, ou seja, América em primeiro lugar. Seus primeiros atos não revelam nada de muito excepcional no campo econômico, mas nos discursos o novo presidente tem colocado prioridades em casos como, por exemplo, da energia. Vamos ver. Bom, e aqui no fronte interno, no Brasil? O Lula já não acha que o Trump é nazista, né? Avisou que quer colaboração, quer paz, né? Quero paz com a Venezuela, quero paz com os Estados Unidos. Com a Venezuela já está em paz, né? Botou ali para estabelecer
uma, uma, um silogismo que não existe, né? É bom que ele pense assim, o Lula. O Brasil não está na lista das prioridades de Trump no quesito de política externa, porque pela ordem, o seu governo do Trump buscará a paz na guerra entre a Rússia e a Ucrânia em primeiro lugar. Depois, intervir forte no Oriente Médio, porque esse acordo de cessar-fogo lá não deve durar. E vai dar ênfase às questões de confronto com a Irã, a paz na Síria, para continuar, o confronto com o Iêmen e o apoio a Israel. Depois disso, na América Latina, ele vai botar pressão sobre o Panamá, né, no caso do canal. Ele acha que os chineses estão mandando demais naquilo ali. Vai intervir militarmente? Acho que não, vai botar só pressão política mesmo, e muito forte econômica. Política econômica muito forte. Na América Latina, o Trump, o governo dele, vai botar pressão, além disso, em algumas ditaduras, aí, como a da Nicarágua, né, como essa democracia fraturada aqui do Brasil. Na ordem das coisas, ele vai fazer isso aí que eu estou dizendo, pela ordem, né? E o Brasil, e a China, né? Claro, não vamos esquecer da China, né? E também da Europa, né? Questão da OTAN, né? Se vocês quiserem depois voltar atrás e ouvir esse meu comentário novamente ali e colocar pela ordem as prioridades são exatamente essas que eu acabei de colocar aqui há pouco, né? E que resultam não sim do achismo, não, resultam de estudo que eu tenho feito profundamente, lendo todos os discursos do Trump, inclusive a leitura dos atos oficiais que ele praticou até agora e outras análises que são feitas por cientistas, inclusive políticos e cientistas sociais dos Estados Unidos, né, que eu estou publicando no meu blog polibraga.com.br. Bom, só depois é que sobrará atenção para o Brasil. O Brasil, a oposição brasileira, por exemplo, terá que fazer muito mais por si mesmo. Se está contando aí com uma intervenção militar americana, tira o cavalo da chuva, porque isso não vai acontecer. A oposição terá que, no entanto, trabalhar muito, mas agora conta com um apoio ideológico e político formidável, né, que é o do governo Trump, bem diferente do que aconteceu durante o governo Biden, aí, que mandou a sua principal generala aqui falar com os militares aqui na transição de governo, e também mandou gente da CIA auxiliar o ministro Alexandre de Moraes aí no estabelecimento de um manual de como censurar o povo brasileiro e intimidá-lo. Isso tudo que eu acabei de falar agora aí está em letra de forma já colocada aqui, né? Bom, senhores, é isso aí. Eu quero que vocês me acompanhem aqui no meu blog, polibraga.com.br, porque vou estar publicando tudo a respeito do que está acontecendo nos Estados Unidos, os seus desdobramentos e a reação que está acontecendo em várias partes do mundo, né?